Buenas. Se você já ouviu por aí o que é Machine Learning, mas não sabe como realizar seus treinamentos, e tem projetos que quer botar em prática, mas não sabe como, saiba que seus problemas acabaram. Neste vídeo iremos explorar diversos recursos da biblioteca sklearn, que é uma das mais famosas na área de Machine Learning, utilizada até mesmo por grandes empresas. Então, venham comigo que iremos começar. Como já comentei, neste projeto iremos utilizar principalmente a biblioteca sklearn, uma das, se não a mais famosa e utilizada na área de Machine Learning. Ela apresenta diversos algoritmos prontos para serem treinados e utilizados, além de muitas funções de pré-processamento de dados e uma documentação completa com muitos exemplos. Mas sem muita enrolação, vamos ao nosso Jupyter Notebook. Começando importando algumas bibliotecas padrões e depois, conforme formos usando, vamos importando as funções do sklearn e de outras bibliotecas conforme for necessário. Como comentamos no vídeo de Machine Learning versus Deep Learning, que temos no canal e pode ser consultado para mais informações do assunto, normalmente iremos trabalhar com dados tabulares. Inclusive, já deixei uma função pronta para converter as colunas de texto para categoria, para quando for necessário. E não irei entrar muito em detalhes em tratamento de dados. Inclusive, nem fiz muito esforço para o dataset que iremos utilizar. O foco mesmo é no treinamento e conhecer a biblioteca sklearn. Iremos utilizar o dataset Water Potability, que está disponível no Kaggle. O seu objetivo é utilizar 9 informações para classificar se a água é potável ou não. Ou seja, é um problema de classificação. Como já fiz o download e está na mesma pasta que o notebook, podemos carregar utilizando a biblioteca Pandas. Pegar o nome da coluna de todas as variáveis que são numéricas, categóricas e a que desejamos prever, já adicionando uma nomenclatura que normalmente é utilizada e que vamos utilizar daqui para frente. Cada variável do dataset é normalmente chamada de feature, ou seja, neste caso temos 9 features que irão nos ajudar a classificar a qualidade da água. É comum termos features numéricas e categóricas. Neste caso, todas são numéricas, com exceção da variável target, que é a categoria que queremos prever, já que só pode ser 0 ou 1. Podemos mostrar as informações do dataset, só para confirmar que cada feature está com o tipo correto. Como comentei, não irei dedicar muito tempo para o pré-processamento dos dados, mas algo obrigatório é que não podemos ter dados nulos, ou seja, faltando informações. Neste caso, temos diversos deles que podemos ver na tabela contendo os dados, como o pH, que na primeira coluna não apresenta valores. Aqui entra diversas estratégias que podemos utilizar, como pegar a média dos valores presentes na coluna, adicionar a média de cada classe, adicionar um valor padrão como o número 0, ou até mesmo remover todas as linhas que apresentam pelo menos um valor nulo, além de várias outras estratégias. E bom, essa é uma brincadeira bem perigosa. É comum vermos a adição de média de todos os elementos da tabela. Sinceramente, isso pode prejudicar o aprendizado, já que teremos valores que podem não representar bem o resultado. Inclusive, às vezes é adicionado a média de cada classe, o que pode fazer o modelo tender a ter uma condição interna dizendo: se for determinado valor específico, classifica como determinada classe, o que irá nos dar um falso resultado durante o treinamento e os testes. Eu até arriscaria dizer que a melhor estratégia, praticamente sempre, é eliminar as linhas com valores nulos para não arriscarmos estragar o dataset. O problema é que em muitos casos irá diminuir drasticamente o seu tamanho, como neste caso, ao deletar as linhas, pulamos de mais de 3.000 dados para 2.000, uma redução de mais de 30%. Até poderíamos avaliar em deletar as colunas que possuem dados faltando, que infelizmente aqui não será possível, já que elas se mostraram muito relevantes para o resultado. Mas enfim,
Vamos apenas seguir sem as linhas com dados faltando, para podermos fazer os treinamentos que é o foco deste vídeo. Só antes de continuar, não iremos utilizá-lo, mas deixei um exemplo de um dataset que possui tanto variáveis numéricas quanto categóricas. Para caso seja o seu cenário, pode se inspirar nele. Irei apenas passar direto, sem rodar o seu código para não substituir nosso dataset Water Potability. Vamos ao padrão, separar 70% do dataset para treinamento e 30% para teste. Lembrando que em Machine Learning não é comum separar dataset de validação, assim como é feito em Deep Learning, já que não é possível utilizá-lo durante o treinamento. Vamos armazenar nosso objetivo em YTrain e YTest, e as features de treinamento em XTrain e de teste em XTest. Por fim, fazer um pré-processamento simples, de deixar os dados em escala, ressaltando que existem outras estratégias. Inclusive, temos outro vídeo comparando técnicas de normalização de imagem em visão computacional, e que de certa forma se aplica aqui, pelo menos para mostrar a importância de dar atenção a essa etapa, até porque, dependendo da estratégia, irá alterar o resultado. Com o scaler do sklearn, podemos fazer, digamos assim, o treinamento no dataset de treinamento, nunca no dataset completo que contém os dados de teste. No caso do scaler, irá identificar as médias e os valores escalares que serão utilizados para normalizar os dados, que neste caso já rodei no dataset de treinamento ao chamar transform, durante o treinamento do scaler. Como ele precisa ser aplicado em todos os dados daqui para frente, tanto em teste quanto nas inferências que serão feitas depois que o modelo já tiver sido treinado, podemos salvá-lo em disco, utilizando a biblioteca Pickle. E para carregá-lo depois, só chamar a função load da biblioteca e apontar para onde está no computador. Por fim, vamos transformar as features de teste, utilizando o scaler que foi treinado no dataset de treinamento. Já adianto que existem diversos modelos disponíveis pelo sklearn, e cada um com suas particularidades. Para brincarmos um pouco, vamos utilizar o Decision Tree. Mais para frente iremos ver os outros disponíveis. O importante é entender a estrutura de treinamento, pois ele é padrão, independente do modelo que for usar. Apenas para simplificar, vou dizer que a árvore terá 3 de profundidade. E pronto, o modelo já está instanciado, permitindo chamar o fit, passando os dados de treinamento, assim como o gabarito das respostas que preparamos anteriormente. Até adicionei um timer, só para mostrar como o treinamento é super rápido, e mais para frente iremos nos aproveitar disso. Lembrando que tudo aqui está sendo feito em CPU, nada neste código irá rodar em GPU, ou seja, sem desculpas para não rodar este código na sua máquina e explorá-lo ainda mais. Algo interessante é que os modelos dentro do sklearn normalmente possuem funções úteis para, por exemplo, ver uma característica do modelo, como neste caso, que mostra a profundidade da árvore, e neste outro, que irá calcular a acurácia do dataset de teste. Lembrando que o modelo nunca viu esse dataset. Podemos até mesmo chamar a função ConfuseMetrics, também presente na biblioteca, e passar os resultados das predições do modelo, assim como o gabarito, o que irá nos retornar a matriz de confusão, indicando os acertos da classe 0 e da classe 1. Caso não entenda muito de matriz de confusão ou de como analisar os resultados, temos um vídeo no canal que vimos as métricas básicas utilizadas em inteligência artificial. Alguns modelos possuem alguns recursos que podem nos ajudar a entender melhor os nossos dados, e o Decision Tree é um deles. Um recurso dele, após ser realizado o treinamento, é o Future Importance, que são as features com maiores relevâncias que ajudaram o modelo a tomar as decisões. Neste caso, o modelo falou que a mais importante é o pH, seguido pelo sulfate e solids. O que isso significa? Bom,
e para o modelo conseguir atingir esse 63% de acerto, foram necessários apenas essas três features, sendo a mais importante entre elas o pH. Ou seja, se acharmos que os resultados estão satisfatórios, poderíamos tranquilamente remover todas as outras features que o resultado iria continuar exatamente igual, já que não foram necessários. Sendo realista, normalmente não será tão simples assim. É comum todas terem alguma relevância. Meio que entra no jogo o quão rápido você quer que seu modelo seja e o quanto está disponível para ficar coletando dados. Como vimos, aqui estamos falando de um treinamento instantâneo, mas imagina milhões de linhas de informações. Cada coluna adicionada irá aumentar consideravelmente o processamento, além de ser necessário coletar aquela informação, que dependendo do caso pode ter um custo adicional nas operações, como, por exemplo, mais sensores nas máquinas, o que gera mais mão de obra de manutenção e maiores custos devido ao equipamento. Saiba que essa é uma das formas de identificar as features mais importantes. O sklearn possui outras e que podem ser exploradas facilmente. Inclusive, até para comprovar que somente essas três features foram necessárias, podemos plotar a árvore criada durante o treinamento. Pois é, alguns dos modelos são possíveis de ver suas decisões. Por esse motivo, existe a fácil explicabilidade dos resultados. Como neste caso, se a feature do index 4 for menor ou igual a esse valor, irá para esse lado da árvore, caso contrário para o outro, seguindo dessa forma até chegar nas folhas, onde possui sua decisão final. E não criei esse código do zero, apenas peguei na documentação que já apresenta tudo pronto. Antes de continuar, só para mostrar a relevância de ter o menor número possível de features, vamos voltar no treinamento e rodar algumas vezes. Preste bastante atenção no tempo necessário. Agora vamos voltar para a importação do dataset e dizer que queremos somente as três features que o modelo falou que foram relevantes, assim como o nosso target, e rodar todo o tratamento novamente para se adaptar aos novos dados. Com isso pronto, vamos rodar novamente o treinamento algumas vezes para observarmos os tempos. E, bom, dá para ver claramente que ficou muito mais rápido. Se tivéssemos um dataset ainda maior, isso seria ainda mais visível. E se não tivéssemos alterado os dados presentes em treinamento e teste, o resultado seria exatamente o mesmo, já que o modelo só utilizou essas três features. Beleza, vamos voltar e adicionar nosso dataset inteiro novamente, rodando tudo novamente para adaptar para ele. Até para fazer um último teste, vamos remover a limitação do tamanho da árvore, para deixar o algoritmo se virar sozinho. E olha lá, foi criada uma árvore com 24 de profundidade. Não necessariamente os hiperparâmetros padrões irão apresentar melhores resultados, assim como árvores maiores. Neste caso, poderíamos testar diversos tamanhos de árvores. Inclusive, iremos explorar isso melhor mais para frente. Por fim, podemos ver as features mais relevantes, o que agora sim se mostra mais caótico, mostrando que todas de alguma forma foram usadas para as decisões, o que não significa que não poderíamos ainda, talvez, remover a 8 e quem sabe a 5 e a 6? Poderíamos tentar e ver se o resultado piora muito ou, quem sabe, melhora. Pois é, bem-vindo a Machine Learning, o local onde os cientistas malucos se divertem com suas experimentações. Não existe fórmula pronta, cada dataset tem suas peculiaridades. Legal! Agora que entendemos mais ou menos como o sklearn funciona, vamos pegar todos os algoritmos disponíveis dentro da biblioteca. E antes de continuar, o sklearn não fala em modelos ou algoritmos, mas sim em estimators. Então, vamos usar essa nomenclatura daqui para frente. Para pegar todos os estimators, podemos chamar all estimators e informar quais tipos queremos, podendo ser de classificação, regressão, clustering e transformer.
Este notebook que estamos usando está adaptado para funcionar tanto para problemas de classificação quanto de regressão. Ou seja, bastaria apenas mudar aqui para regressão, assim como todos os outros blocos de códigos mais para frente, que já seria possível treinar um dataset desse tipo. Já os outros, teria que fazer algumas alterações a mais. Mas pelo menos já temos aqui como podemos pegar todos os seus estimators. Vamos seguir com classificação, já que é esse o tipo do nosso dataset. Ao rodar o código, irá instanciar todos os estimators e armazenar dentro de all estimators para podermos utilizá-los depois, assim como printar todos eles. Caso tenha percebido, sim, alguns apresentaram erro ao serem instanciados. Isso porque eles esperam alguns parâmetros. Em geral, eles não são em si modelos treináveis, pelo menos não de forma isolada. Como podemos ver, eles estão querendo um estimator como parâmetro. Se quiser, pode acessar a documentação de cada um deles e descobrir o que eles realmente fazem. Mas já adianta o caso do Stacking Classifier. Ele permite, praticamente, pegar a resposta de 2 ou mais estimators e a partir de um novo estimator, que irá receber como entrada o resultado dos estimators anterior e irá gerar a resposta final. Ou seja, em vez dele tomar a decisão sozinho, ele irá olhar as respostas de outros estimators para aí sim tomar sua decisão. Mais para frente iremos inclusive brincar com ele e veremos que às vezes ele pode até mesmo melhorar ainda mais o nosso resultado. Enfim, com todos os estimators válidos, instanciados e armazenados dentro de all estimators, vamos criar uma função que irá receber o dicionário onde armazenamos todos os estimators instanciados, nossos datasets de treinamento e de teste, se estamos trabalhando com problema de classificação, que caso seja alterado para falso, irá trabalhar com dataset de regressão. Essa função irá treinar e avaliar todos os estimators, nos mostrando os resultados. Inclusive, no final, irá nos informar qual que teve a melhor acurácia ou o menor erro, caso seja regressão. Vale destacar que alguns estimators podem não serem treinados e apresentarem erros. Basta avaliar o que é e, se for possível, corrigi-los. Como neste caso, que está informando que o estimator não pode receber dados negativos no input. E, bom, o nosso pré-processamento utiliza o scaler, que por padrão adiciona valores negativos. Então, se quiséssemos utilizar este estimator, teríamos que alterar nosso pré-processamento. Aqui vou apenas ignorá-lo, assim como outros que apresentaram erro. Conforme eles forem terminando, irá mostrar a acurácia do dataset de treinamento e de teste, assim como a matriz de confusão em teste. Aqui já aproveito para chamar a atenção. Em Machine Learning, muitos estimators podem apresentar overfitting bem facilmente, como neste caso que tivemos 100% de acurácia em treinamento, mas em teste foi bem menos, o que mostra uma importância ainda maior para ter um bom dataset de teste, com dados diferentes que não foram apresentados durante o treinamento. Rolando lá para o final, temos o nosso resumão, informando qual foi o melhor estimator e sua acurácia, assim como o tempo para treinar todos estimators. Pois é, foi praticamente instantâneo para treinar dezenas de estimators, permitindo avaliar qual é o melhor para o nosso dataset. E não podemos levar ao pé da letra. Se tivéssemos um dataset maior, iria demorar mais tempo. Por exemplo, o outro dataset no início desse notebook possui 16.000 linhas de dados de treinamento e 7.000 para teste, com 12 features, ou seja, bem maior que esse dataset que estamos usando. E para treinar todos os estimators demorou 2 minutos, o que ainda é super rápido. Até porque não estamos treinando um modelinho só, mas sim todos que estão disponíveis. Pois é, se estiver satisfeito com o resultado, já poderia pegá-lo e seguir em frente. Ou pelo menos ter uma ideia de qual ou quais estimators explorar mais a fundo,
alterando seus parâmetros. Se quiser usá-lo da forma que ficou, pode chamar a variável de armazenamento dos resultados e informar o nome do estimator que teve o melhor resultado. Inclusive, já vamos ver como podemos salvar e carregar nossos estimators. Para fazer isso, podemos importar a biblioteca Pickle e para salvar em disco, basta chamar dump, passar o estimator que desejamos salvar e o nome do arquivo. Já até aproveitei e também coloquei novamente o código para salvar o scalar, já que ele também será necessário para fazer predições depois. Beleza, com ele salvo, para carregá-lo posteriormente, basta utilizar a biblioteca Pickle novamente, chamar o load e apontar para o arquivo onde salvamos o estimator e depois o scalar. Pronto! A partir dessas duas linhas de código já temos o modelo e o scalar carregado e poderíamos fazer as predições. Já aproveitando, vamos ver como fazê-las. Como já temos o estimator e o scalar carregados do disco e armazenados em load estimator e loaded scalar, vamos utilizá-los nas predições. Mas antes, precisamos de dados de entrada. Aqui estou apenas mostrando o nosso dataset oficial para nos inspirarmos para criarmos dados fictícios. Mas no mundo real, seria dados novos, que iriam chegar de produção. Uma estrutura possível para eles é literalmente uma lista com listas dentro. A lista externa é padrão, sempre irá existir. Já as internas são a quantidade de dados de entrada, ou seja, eles são independentes uma da outra. Neste caso, adicionei dois dados novos, um que apenas criei e outro que está no dataset principal. Vale ressaltar que a ordem dos dados precisa estar exatamente iguais da forma que foi treinado o estimator. No nosso caso, foi essa ordem. Por este motivo, os dados na minha lista estão dessa forma. Se mudar a ordem, isso irá mudar os resultados. Ressaltando também que não teremos o nosso target, até porque os dados de entrada depois de treinarmos o modelo não irão existir e o trabalho do estimator é descobri-lo. Show! Com os dados prontos, temos que realizar todos os pré-processamentos que fizemos antes do treinamento, que neste caso consiste em rodar o scalar. Aí sim, com os dados prontos, podemos chamar o estimator e realizar a predição. E voa lá! Esses são os resultados para cada uma das linhas respectivamente. Se quiser ver a confiança que o modelo teve para cada uma das classes, pode chamar PredictProb. Para cada linha terá a confiança de cada uma das classes, que no nosso caso são duas classes. E a que teve a maior confiança foi o que o modelo classificou na linha anterior. Beleza, agora que sabemos tudo, como instanciar estimators, treinar, avaliar, salvar, carregar e fazer predições, vamos ver uma das várias formas que temos para buscar melhorar ainda mais os nossos resultados. Vamos utilizar o stacking, que comentamos anteriormente. Ele permite adicionar 2 ou mais estimators para receber em cada um deles os dados de entrada. Neste caso, estou passando o AdaBoost e o SVC para fazerem os processamentos dos dados de entrada, ressaltando que ambos vão ser treinados independentes, da mesma forma que se estivéssemos fazendo com eles isolados, como fizemos anteriormente. E seus resultados serão a entrada para o Final Estimator, que por padrão para classificação é um Logistic Regression, mas que pode ser alterado para qualquer estimator que desejar, buscando o que melhor atender o seu dataset. Com ele instanciado, podemos fazer da mesma forma que com o estimator individual e chamar fit para treiná-los. E ao terminar, irá até mesmo nos mostrar a nossa arquitetura. E como comentei, estão os dois estimators na entrada e suas saídas indo para o Final Estimator. Para avaliarmos os resultados, vamos chamar score. Aí pode ser comparado com os modelos individuais para ver qual vale mais a pena, ressaltando que o Stacked, por ter mais estimators, será levemente mais lento em comparação com eles individuais,
Neste caso foi instantâneo, mas dependendo do seu cenário, talvez seja um ponto relevante. Como somos cientistas meio malucos, vamos aproveitar o rápido treinamento desses estimators para testar várias combinações de stacks. Novamente, vamos carregar todos os estimators disponíveis, o mesmo que fizemos mais para cima, e criar uma função semelhante com a anterior, mas dessa vez irá rodar 2 loops, para fazer todas as combinações possíveis de 2 estimators como entrada, sempre mantendo o Logistic Regression como final estimator. Lembrando que poderíamos fazer combinações com 3, 4 ou mais estimators de entrada, assim como mudar o final estimator. Mas vamos ficar de boa. Se quiser se aprofundar, já sabe o que pode fazer para se divertir ainda mais. Além de poder utilizar outros sistemas de stacking que estão disponíveis no sklearn, como Voting Classifiers. Enfim, vamos rodar a nossa função passando os estimators e os dados, o que rapidamente já irá começar a nos mostrar os resultados. Como neste caso, que temos o AdaBoost e Bagging com esses resultados. Depois o AdaBoost com Benoli e assim em diante, até combinar o ADA com todos os outros estimators, para depois pular para o próximo e seguir a mesma lógica. Bom, esse treinamento é um pouco mais demorado, até porque temos muito mais estimators para serem treinados. Então vou dar um corte no vídeo e assim que estiver pronto, voltaremos. Em um estalar de dedos, voltamos! O nosso melhor resultado consistiu dessa combinação, tendo esse resultado, o que novamente pode ser avaliado se é melhor ou não do que os treinamentos anteriores. Se quiser ficar com ele, pode salvá-lo, carregá-lo e fazer predições da mesma forma que vimos com os estimators individuais. Por esse motivo, não iremos ver novamente. Partindo para o último ponto que iremos ver neste vídeo, o Grid Search, que permite testarmos diversos hiperparâmetros nos nossos estimators. Caso não esteja por dentro, cada estimator, por exemplo, o Decision Tree, possui alguns parâmetros que podem ser alterados, como o Criterion, que pode ser um desses 3, Splitters e MaxDeep, entre outros. Isso em inteligência artificial são chamados de hiperparâmetros e ao modificá-los irão ter diferentes resultados nas predições finais, podendo ser para melhor como para pior. Aí você pode me perguntar, quais devo utilizar? E a resposta é que não sei. Não sabemos até testarmos, o que em muitos casos são muitas possibilidades. Uma forma de fazer isso é com Grid Search, podendo instanciar o estimator normalmente como já estamos fazendo, com o diferencial que agora iremos criar uma lista, contendo um dicionário dentro, onde iremos informar os parâmetros que desejamos alterar e quais os testes que irão ser feitos. Neste caso, será utilizado Gini com profundidade de 2, depois 3, depois 4 e assim até os 50. Depois será feito tudo novamente, mas utilizando Entropy e depois Log Loss como Criterion. O que isso significa? Que iremos fazer 144 treinamentos, pois são todas as combinações que criamos. Por esse motivo, é um método bem pesado, pois facilmente batemos milhares de treinamentos e olha que estamos falando só de um estimator. Podemos acessar a documentação de qualquer estimator no sklearn, ver seus parâmetros e fazer o mesmo. Por fim, com o estimator instanciado e as combinações criadas, podemos instanciar Grid Search CV, passando as variáveis, para depois, como de costume, chamar o fit, passando o dataset de treinamento para iniciar os treinamentos. O que depois de um tempinho, dependendo do tamanho do dataset, o estimator utilizado e a quantidade de combinações, os treinamentos estarão prontos, podendo chamar a variável que armazenamos o grid e best params, para vermos a combinação que apresentou o melhor resultado. E para pegá-lo, podemos chamar best estimator, o que irá retorná-lo para usarmos. Então, vamos chamar score,
para avaliá-lo no dataset de teste. Por fim, se quiser salvá-lo para utilizar posteriormente, segue a mesma ideia. Só chamar o pickle, dump, passar o best estimator como parâmetro e informar onde será salvo, sendo carregado da mesma forma que já vimos anteriormente. Inclusive, aqui coloquei novamente o scaler, já que ele continua sendo necessário, já que usamos ele no pré-processamento antes do treinamento. Com tudo isso, fizemos uma leve passagem de como utilizar o sklearn para realizar treinamentos de machine learning com dados tabulares, vendo diversas formas que podemos fazer, sempre buscando melhores resultados. Deixo em suas mãos esse conhecimento e espero que tenha absorvido o máximo possível de como é feito o treinamento de machine learning. Agora é de sua responsabilidade pegar o seu dataset e realizar os seus próprios treinamentos. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui!